Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Aprendendo ChatGPT. Nos primeiros vídeos, a gente foi vendo algumas coisas referentes ao chat, como como funciona e para que eu posso dar alguns usos. Inclusive, a gente até falou de literatura e astrologia. Porém, agora a gente vai ir para um aspecto um pouco mais conciso. E para isso, a gente vai fazer este vídeo que vai ser um curso rapidão do que é o ChatGPT. Então, sem mais delongas, bora lá. A gente vai começar falando, este é o início do ChatGPT, certo? Eu já tenho ele no meus favoritos, mas simplesmente chegar e colocar no Google, seria este primeiro daqui. Vai aparecer ChatGPT online, vai aparecer várias outras coisas, né? Tem um que fala, inclusive, openai.chatgpt.br e tal. Esse não é um blog, ele explica algumas coisas, mas a ferramenta como tal é este daqui. Você entra, vai aparecer esta telinha roxa, você vem aqui na parte que fala try, que é dar uma testada, e ele vai abrir aqui. Aqui já ele abriu mostrando a minha tela porque eu já estou cadastrado. Vou explicar um pouco o que aparece aqui. Esta é a barra onde eu faço as minhas perguntas, requisições, questionamentos, certo? Aqui me aparecem alguns exemplos do que eu posso criar, a capacidade dele e as limitações. Nesta região daqui me aparece eu quero gerar um novo chat. Aqui já está um novo chat. Já ele abre por defeito um novo chat, mas se você estiver utilizando um e quiser abrir outro, aqui aparece o histórico dos que eu já tenho feito, certo? Eu tenho alguns guardados porque utilizei no canal da YouTube, vocês podem ver aqui em outros vídeos que eu já mostrei. Aqui aparece se vocês querem limpar as conversações, se vocês quiserem apagar, colocar para o modo escuro, olha como fica no modo escuro. Se vocês quiserem abrir no Discord, que é uma comunidade onde você pode discutir desses assuntos com outros desenvolvedores que gostam do assunto. Se você tem todas as atualizações, perguntas e respostas. E se você quer se deslogar, beleza? Então, ele funciona em várias línguas, principalmente em 8 línguas. Eu tenho aqui a colinha em inglês, japonês, coreano, alemão, mandarim, espanhol, português e francês. Então, nessas línguas, a gente pode se desenvolver muito bem. Porém, as respostas em inglês são as melhores, segundo tem falado alguns técnicos na internet. Você pode procurar mais informação, obviamente, no YouTube. Beleza, então, bora lá. O que posso fazer com o ChatGPT? Eu já expliquei aqui em vídeos, você pode aprender uma língua, você pode criar material na área de marketing, você pode estudar, você pode aperfeiçoar algumas coisas, e ele pode ela pode se comportar até como uma máquina virtual para você fazer alguns testes muito básicos, sobretudo a pessoal que trabalha com deployment de Kubernetes, que é uma coisa que a gente vai ver muito lá no futuro. Porque, como vocês sabem, tem uma trilha de analista de dados que eu estou criando aqui no canal. O vídeo deve estar... o vídeo vocês podem ver na capa do canal e realmente para onde está indo o canal. Então eu espero que vocês me acompanhem. Tem muita informação que está vindo por aí pela frente, né? Mas a gente tem que ir aos poucos. Beleza, vamos lá. A gente podia tentar fazer algumas experimentações, pode verificar algumas coisas. O que eu tenho explicado bastante aqui é que o importante é o jeito que você faz a pergunta para a ferramenta. Ela é uma ferramenta de informação. E aqui quero explicar uma coisa bem interessante, que é a diferença entre dado, informação e conhecimento. Quando você tem um dado, eu posso falar 3 da tarde, posso falar sexta-feira, posso falar chuva, posso falar São Paulo. São dados, não falam nada. Agora, se eu falo, choveu sexta-feira, 3 da tarde, na cidade de São Paulo, uma quantidade X, ou tem uma probabilidade X de chuva sexta-feira na cidade de São Paulo, no horário das 3 da tarde.
Já isso é uma informação. A gente leva para o conhecimento e o passo para passar ao conhecimento é o raciocínio. O raciocínio, ele é o fato de você pegar esse conhecimento, essa informação, pensar, contextualizar e colocar, botar praticidade, tomar decisões em base com isso. Vamos supor que você tenha que ir ao dentista sexta-feira às 3 da tarde. Você está sabendo que vai chover na cidade de São Paulo, sexta-feira, 3 da tarde. Gente, segundo sua experiência, você vai pensar, vai alagar a cidade, vai parar, o trânsito vai ficar horrível, vai ser mais difícil. Aí você começa a tomar decisões. Será que eu vou de metrô? Será que eu vou de ônibus? Será que eu vou do carro? Será que eu vou mais cedo? Será que mudo o horário? Será que postergo? Será que passo para outro dia? Você começa a tomar decisões com o conhecimento que você tem, com essa informação que foi subministrada para você. O ChatGPT, ele simplesmente fornece informação. A potencialidade que ele tem é que ele fornece esta informação mais rápido e é uma linguagem muito natural. É como se você estivesse falando com alguém, certo? Eu falo que ele é muito interessante quando você está aprendendo, e por isso a gente vai utilizar ele aqui principalmente para aprender, porque é como se você tivesse um professor muito inteligente com um conhecimento, que lembrando um professor da faculdade, um conhecimento alejandrino, como ele falava, tipo da Biblioteca de Alexandria, né? E é uma pessoa que tem um baita de um conhecimento. Vamos fazer uma coisa, vamos usar a ferramenta para ver quanto conhecimento que tem o ChatGPT. Vamos ver, ele deveria gerar uma resposta, né, com a informação que ele contém. Uma linguagem treinada com milhões de exemplos de texto, incluindo notícias, conversações, documentos científicos e outros conteúdos. Ele tem conhecimento sobre uma ampla variedade de tópicos, incluindo história, geografia, ciência, tecnologia, entretenimento e muito mais. No entanto, é importante lembrar que, embora seja capaz de responder, aqui ele vai na parte que ele não tem consciência ou entendimento aprofundado nenhum deles. As respostas são basadas em padrões encontrados nos seus treinamentos de dados. Ele é uma inteligência artificial treinada para tomar esses dados e informar. Ele não reflete opiniões ou perspectivas dele. Isso é interessante, mas eu li num artigo que ele conta com aproximadamente 40 milhões de artigos. Ele tem acesso a aproximadamente 40 milhões de artigos da Wikipedia. É muito conhecimento. Tudo bem, a gente pode botar em dúvida qual é a veracidade destes artigos da Wikipedia, mas não podemos negar que é um das fontes de conhecimento mais utilizadas atualmente. Então, beleza, a gente começou aqui, a gente já viu como ele funciona, como ele dá algumas respostas, e eu posso começar a ver as diversas funcionalidades que tem o ChatGPT para comigo. Vamos começar pela primeira. Vamos a perguntar ideias sobre um nome para um canal de cozinha onde se fale de sociologia. Os que acompanham o canal sabem que eu gosto de coisas de sociologia. Então, ideias de... Vamos lá, vamos a ver quais são os nomes que ele vai me dar. Neste ponto, eu não sei se ele vai falar algumas sugestões. Eu já fiz esse teste uma vez aqui no canal e vi que ele não me fornecia coisas, digamos, eram coisas novas, eram canais novos. Não vou fazer esse teste aqui, tem esse canal aqui, esse vídeo aqui no canal. Vamos a ver aqui. Olha, cozinhando com conhecimento, receitas sociologicamente, comida e sociedade, comida e cultura, sabores e sociedade. Gostei de sabores e sociedade. Então, aqui vamos supor que você está nessa ideia, um brainstorming, você precisa mais ou menos entender como funcionam as coisas e você vai lá, você vai começando a testar a ferramenta. Beleza, então eu gostei de sabores e sociedade, bora lá. Gostei de sabores e sociedade.
pode fazer a apresentação do canal. Agora eu estou solicitando para ele fazer a apresentação. Quando ele faz a apresentação, ele pode fazer duas coisas. Ele pode fazer a apresentação direta do canal, o que vai aparecer no canal, ou ele pode alguma vez fazer a apresentação como se eu fosse um marqueteiro. Vamos supor que eu não queria esta resposta, que eu queria a outra resposta. Eu vou deixar ele gerar para a gente ver como ele funciona, mas vamos supor que eu queria mudar a resposta, certo? Bem-vindos ao canal sobre sociedade, que nós juntamos nossa paixão pela cozinha com interesse pelas questões sociológicas que permeiam nossa vida cotidiana. Cada episódio vamos explorar o mundo culinário através de receitas deliciosas, abordagem sociológica, de como nossas escolhas alimentares são influenciadas pela cultura, economia. Interessantíssimo isto. A gente acha que nossas escolhas alimentares é simplesmente o que mamãe, ou papai, ou a vovó ensinam em casa. Realmente tem um trasfundo econômico, cultural, de como fomos forçados a comer isso. Os que não acreditam em mim podem procurar a história da feijoada no Brasil ou da hallaca na Venezuela. De como nossas escolhas alimentares são influência, nos cobrindo de tudo isso enquanto cozinhamos. Se você é apaixonado por cozinhar e quer saber mais sobre como a sociedade influencia nossas escolhas alimentares, então entra no canal perfeito para você. Beleza, foi uma explicação, foi uma apresentação muito bonita, muito legal, realmente. Me poupou bastante tempo, você viu, uma linguagem natural, funciona, realmente, ele entende como funciona o canal. Legal. Porém, eu queria uma apresentação descritiva de marketing do canal. Vamos a ver. Não sou marqueteiro, então imagino que a gente pode perguntar assim. Vamos supor que eu sou marqueteiro e eu quero apresentar o canal para alguém, fazer a venda. Aqui ele está gerando a resposta, mas de um tipo, ele mudou o contexto, ele manteve a conversação anterior, o contexto da conversação anterior, mas não mudou. Então, vamos a fazer aqui, ele me permite nesse ícone salvar, alterar o que eu fiz. Gostei dessa, eu podia fazer uma apresentação em 5 pontos do canal. Vamos ver se ele me permite. Ele apagou a receita, a questão da apresentação. Ele apagou a resposta anterior. Ele agora está me fazendo um roteiro. Então, o que que acontece? Você vê como não é simplesmente jogar uma pergunta aí e ele vai fazer. Você tem que ir adaptando. Ele vai te fornecer conhecimento, respostas em uma linguagem natural. É normal. As pessoas acham que é simplesmente colocar aí, ele vai te dar a primeira resposta e você vai ter a solução para isso. Não, não funciona desse jeito. Realmente mais complexo. Entender a ferramenta vai além. Porque alguma vez ele não vai te dar a resposta primeira, o primeiro que você quer. Aqui ele está fazendo essa apresentação em 5 pontos, como se eu fosse fazer essa apresentação para o canal, certo? Agora, e olha que eu estou falando, fazer a apresentação. Eu vou copiar e colar para ver se ele dá por última vez. Ele me faz a descrição. Fazer a descrição.
talvez mudando a palavra, pode fazer. Aí está. Mudei a palavra descrição. Aí agora ele está me mostrando de verdade o que é como eu poderia fazer uma apresentação desse canal se eu fosse marqueteiro, sabe, com ideias um pouco mais do que vamos falar, qual é o conteúdo, receitas variadas, em 5 pontos. Posso falar em mais pontos, posso falar em menos pontos, posso falar em maior quantidade. Mas você vê como você tem que ter o conhecimento na sua cabeça. Você tem que saber como você vai ir formulando essa pergunta para ele te dar a resposta certa. Tem uma brincadeira em lógica de programação bastante boba. Aliás, a brincadeira de TI não são muito boas. Que fala, vai na cozinha, vê se tem bolachas e me traz um copo. Se eu falar isso para minha irmã, para meu sobrinho, ele vai me trazer um copo de bolachas, né? Mas, pensando como programador, ele vai ir até a cozinha, ele vai ver se tem bolacha, vai falar sim, e como é positivo, ele vai trazer um copo vazio, só vai trazer o copo. Ele não vai ser, tipo, e se não tiver bolachas, ele não sabe o que fazer, ele vai voltar sem o copo, possivelmente, porque era uma condição que tinha que ser feita. Então, o cérebro, por utilizar a palavra, a forma como pensa, o algoritmo como pensa da ferramenta ChatGPT é assim, você tem que dar a instrução certa. Se você der uma instrução diferente, ou que você fala, nossa, que horrível, ou que ruim, ele não está funcionando do jeito que eu esperava. Obviamente ele não está funcionando do jeito que você esperava, porque você não está fazendo as perguntas certas. Então, alguma vez é você repensar qual é a pergunta que você quer fazer. Agora eu vou mostrar como ele é multilingual. Ok. Pode traduzir para o inglês esta última pergunta? Resposta. Aqui eu estou pedindo simplesmente para ele me fazer uma tradução. Sure. E ele já começa, de uma vez em inglês. Ele não está preocupado aí se com quem está falando uma pessoa brasileira, um estrangeiro, Não, eu estou falando, olha, você pode fazer isso nestas linguagens. Agora eu falei aqui que existem 8 linguagens que ele normalmente fornece as suas respostas. Eu não testei com nenhuma fora dele, mas poderíamos testar? Beleza. Great. And now, can you translate it to Eu perguntei para traduzir para holandês, que é uma língua bastante complexa a achar informações na internet, principalmente sobre lá no país. Mas ele começou. Tá certo ou tá errado? Não sei, não falo, não falo holandês. Até agora não falo holandês. Mas é interessante que eu posso utilizar então a ferramenta até para algumas línguas que ficam por fora das 8 principais que ele fornece a resposta. Por quê? Ele foi treinado principalmente na língua inglesa. Então, se você tem conhecimento de inglês, fica muito mais fácil para você entender como ter esta resposta e depois levar para uma tradução para a língua que você precisa. Eu normalmente trabalho principalmente com ele em inglês. Forneço umas respostas muito mais naturais e muito mais adequadas. Aliás, vou puxar o peixe um pouco para cá, se você tem interesse em aprender inglês aqui no Foco. Aqui no Aprendendo ChatGPT a gente ensinou um pouco sobre como aprender inglês, um vídeo está aqui, mas se você quiser aprender inglês de uma forma personalizada, você pode fazer pelo WhatsApp, não precisa nem sair da comodidade da sua casa, é um custo bastante acessível. Então, entre no link que aparece no comentário em Aprendendo Inglês com Foco 365
E bora lá, bora botar esse inglês ao dia já através de nossa plataforma. Tá? Voltemos para o curso. Beleza, já vimos que ele é multilingual. Já vimos que ele consegue gerar algumas informações. Agora, como eu posso aprender algum assunto com ele? Vamos voltar ao português para manter a linguagem interessante. E agora eu vou explicar um pouco sobre como fazer as perguntas certas, até roteiros de estudo. No próximo vídeo, a gente vai aprender sobre HTML e CSS para dar iniciado na área de dados e ver como se comporta a ferramenta. Então, vamos começar por aqui. Vamos a perguntar sobre o que é HTML, CSS e até um roteiro de estudo para explicar e ver alguns exemplos e até exercícios.